A instalação da CPI da pandemia foi adiada por questões sanitárias. Essa é a explicação do senador Otto Alencar, que vai presidir a instalação da CPI. Ele diz que foi um pedido do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco afirmou que até amanhã não daria tempo de preparar as urnas que serão instaladas no Senado para garantir o distanciamento social. Então, a CPI ficou para terça-feira da semana que vem. Politicamente, o discurso é diferente. Adiar a CPI seria uma forma de ganhar tempo para desgastar a imagem do senador Renan Calheiros, que deve ser o relator da comissão e é mal visto pelos governistas. Mas para o senador Otto Alencar, não há possibilidade de quebrar esse acordo. Vamos ouvir o que ele disse. Posso lhe assegurar que o presidente será o Omar Aziz, o vice-presidente será o Randolfo Rodrigues e o relator será o senador Renan Calheiros. Não haverá nenhuma condição ou força, mesmo de rede social, para impedir que esse acordo não seja cumprido. E vale lembrar, que na semana passada, por 10 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação no Senado de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a pandemia. A CPI vai investigar as ações e possíveis omissões do governo federal durante a crise do coronavírus, que já matou mais de 378 mil brasileiros. Sobre isso, eu converso agora com a advogada especialista em Direito Público e Licitação, a Daniela Bonato. Daniela, muito obrigada por estar com a gente ao vivo aqui no Hora News, Sobre a demora de compra de vacinas, que vai ser um dos pontos analisados. A gente sabe que existe todo um trâmite para que seja feita essa compra, Mas isso poderia ter sido agilizado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, o artigo 37 da Constituição Federal, no seu inciso 21, ele determina que, como regra geral, as aquisições e contratações públicas, elas deverão se dar por meio de um processo de licitação pública. Contudo, o legislador criou hipóteses de dispensa de licitação. E, dentre essas hipóteses, constam casos de emergência de calamidade pública. São previsões que a gente tem tanto na Lei 8666 de 93, como na nova Lei de Licitação, que é a 14.133, agora de 2021. No ano de 2020, foi editada a Lei 13.979. E, no seu artigo 4º, ela prevê hipótese de dispensa de licitação para compra e aquisição de bens e serviços e insumos destinados especificamente ao combate da pandemia. E agora, em março deste ano, foi publicada a Lei 14.124, que trata justamente da dispensa de licitação para aquisição de vacinas destinadas ao combate do Covid-19. Então, nós temos aí algumas normas que prevêem a possibilidade de dispensa de licitação para poder justamente agilizar a aquisição desses produtos para o combate à pandemia. Afinal de contas, é um período muito complicado, um período complicado de saúde pública. Agora, mesmo sem a licitação, é preciso seguir algumas regras, Muitas regras, aliás, porque a impressão que tem para quem não conhece, que, olha, é sem licitação, então pode comprar de qualquer jeito, não é bem assim. Não é bem assim, não. Ainda que não haja licitação, o que se observa até pelas normas que nós citamos anteriormente é que o gestor ele precisa observar um procedimento, Esse procedimento, até pela necessidade de uma contratação mais ágil, eles foram simplificados. Mas a simplicidade não significa a aquisição ou contratação de forma indiscriminada, Até porque todos esses procedimentos, eles devem obedecer aos princípios constitucionais, dentre eles da legalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Um exemplo que até eu trago é que essa norma agora de março, 14.124, que trata justamente da aquisição das vacinas para combate à pandemia, ela não afasta a necessidade de uma instauração de um processo em que o gestor ele vai ter que colocar quais são os elementos técnicos relacionados à escolha dele em relação à vacina e bem como deve constar justificativa para o preço. Sim, até porque, historicamente, a gente já conhece bem, que mesmo quando acontece a licitação, muitas vezes há fraude também. As empresas podem combinar preços e tudo mais. A quem cabe acompanhar esses processos? A quem deve fiscalizar e também denunciar?
Na nossa estrutura de Estado, há órgãos competentes para proceder a essa fiscalização, esse acompanhamento, tá? Dentre eles, nós temos o Tribunal de Contas, tem o Congresso Nacional, que inclusive instaurou recentemente a CPI, e o próprio Ministério Público. E ainda, qualquer pessoa, ela pode acompanhar e fiscalizar essas contratações, tá? E se tiver conhecimento de uma irregularidade, pode fazer as denúncias necessárias. É importante trazer que, inclusive, a legislação, a Lei 13.979, que foi essa lei criada justamente para aquisição dos produtos para combate à Covid, ela prevê que todas as aquisições e contratações realizadas por meio de dispensa de licitação para combate à pandemia, elas devem ser disponibilizadas no prazo máximo de 5 dias úteis, contados da sua contratação, em sites oficiais. E nesses sites, as pessoas podem consultar, por exemplo, o nome do contratado, o valor da contratação, o objeto, dentre outras informações. Então, são questões que facilitam que, inclusive, qualquer pessoa possa acompanhar e fiscalizar e, caso constate alguma irregularidade, fazer uma denúncia, seja no Tribunal de Contas, seja no Ministério Público, dentre outros. Doutora, a CPI também pretende avaliar, a compra de medicamentos sem comprovação científica de eficácia contra o coronavírus, né? Como é que fica num caso como esse, o emprego de recurso público em algo que ainda não tem comprovação? Bom, se ocorrer a aquisição desses produtos de uma forma irregular, os gestores eles vão responder civil e criminalmente pelos seus atos. Tá? Inclusive com possibilidade de determinação de ressarcimento ao erário, bem como perda dos direitos políticos. Ok, doutora, muito obrigada pelas informações aqui no Hora News, ao vivo, informações importantes, inclusive deixando claro que todos nós somos fiscais também, né? Uma boa tarde. Exatamente, todos nós temos as nossas obrigações. Ok, boa tarde, obrigada. E claro que a gente segue acompanhando esse assunto aqui na Record News.